Olha só, vamos agora falar sobre o campeonato piauiense ainda que rende, meu amigo. E como rende? Ainda vai render muito. Fluminense campeão, primeiro título do Vaqueiro Belchior. E por ocasião daquela decisão que você viu ao vivo pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí no sábado à tarde, estádio cheio, como diz o nosso Dídimo de Castro, todo engalanado, né? Foi bacana, não foi, gente? Foi bacana conferir pela TV Cidade Verde, mas foi bacana também ver quem marcar presença no Lindolfinho, o nosso magro de aço Carlos Said, o pioneiro da crônica esportiva do Piauí. E quem está aqui para falar sobre o magro de aço, são dois assuntos que a gente vai abordar, é um dos filhos do magro de aço, jornalista Gustavo Said, ele que marcou presença no Lindolfo e levou o magro porque o nome do troféu levava o nome da figura Carlos Said. E lá, o magro de aço foi muito bem recepcionado pela torcida piauiense. Ver o magro de aço, como ele foi recepcionado lá, Gustavo, tenho certeza que deixou você, Fernando Said, Cláudio, os netos presentes também, né? Bastante emocionados. Conta pra gente aquela emoção em nome do magro de aço Carlos Said, que nesse momento não pode estar aqui com a gente. Bom, Herbert, eu vou usar aqui um chavão. Diga. Ver aquela acolhida do torcedor piauiense realmente não tem preço. Foi emocionante, né? Todos no estádio, a parte, as divergências entre torcidas, todos gritando o nome do magro de aço, Carlos Said, como um coro uníssono, foi realmente algo indescritível. Bom, Ney, por gentileza, eu separei imagens da chegada do magro de aço e você vai comentar essas imagens do magro de aço. Olha, primeiramente ele na cabine da Rádio Cidade Verde, comentando ao lado do Dídimo. Fazia anos, isso aconteceu antes da Covid, né? Durante a Covid jamais, né? Isso. E aí, ó, olha essa cena. Fernando Said, Robert Brau Carcará, a primeira dama da Federação de Futebol do Piauí, esposa, claro, de Robert Brau. E aí, essa cena do magro de aço, Gustavo? Esse é o momento em que ele vai aí com a família, né? Os filhos e netos e foi tudo muito emocionante. Esse é o momento em que ele vai se dirigir, né, para a entrega do troféu. Ele comentou o primeiro tempo, Herbert, ao lado do Dídimo, desde 2018, se eu não estou enganado, eles não comentavam juntos. Juntos, é verdade. E foi realmente, acho que um acontecimento único, né, na história do rádio esportivo do Piauí, né? E hoje, a gente está vendo aí o magro de aço, bem lúcido, mas ele não está enxergando muito bem, né? Ele está com um problema de visão. Mas escutar, ele escuta como ninguém, meu amigo. Escutou os aplausos da turma, né? E muito sagaz nos seus comentários. E aí o momento da entrega do troféu e o magro de aço lá, ó, o Cláudio ao lado dele, ele que veio especialmente de Brasília para esse momento do pai, né? E o Carlos Said recebeu um troféu também, né? Recebeu um troféu da federação, a gente agradece, né, o carinho do Brau, presidente da federação, do Daniel Araújo. Superintendente da FFP. Foi uma homenagem muito linda e realmente muito emocionante para o magro de aço e, por extensão, a todos da família. Bom, e hoje chegou o grande dia. Hoje, o que mais se fala em Teresina é o lançamento do livro Piauí no Futebol. Esse livro foi lançado na década de 60, quando o futebol do Piauí ainda era amador. E agora o relançamento desse livro no auditório da OAB, a partir das 7 da noite. Você que participou efetivamente desse livro, né? Agora na edição 2022. O que é que foi feito, hein? Qual a diferença do livro da década de 60 para o livro atual, Gustavo Said? Bom, esse livro ele tem um valor histórico inestimável, né? Ele foi lançado na década de 60, né? Mais exatamente em 1966, logo depois do acidente sofrido pelo Carlos Said, né? Acidente que ensejou, inclusive, a criação do apelido, né, do epíteto magro de aço, porque ele sofreu bastante e sobreviveu, né, às sequelas do acidente. Então esse livro ele foi lançado em 66, ele contém um apanhado histórico valiosíssimo sobre o futebol piauiense na década de 60 e um pouquinho antes, né, e ele não chegou a ser um livro que tenha ganhado uma certa popularidade porque logo foi esgotada a primeira edição. E agora nós resolvemos relançar, a partir da iniciativa de um piauiense radicado em Florianópolis, o Fernando Gustavo Lima, a quem a gente agradece imensamente, que sugeriu à família tomar de conta dessa nova edição, né, porque reconheceu ali o grande valor histórico desse livro.
O livro vai ser relançado com um projeto gráfico bastante ousado. Essa segunda edição ela contém fotografias históricas, contém um prefácio do Severino Filho Buim, um prefácio do Dídimo de Castro, além de algumas outras apresentações, e um depoimento do meu pai, um depoimento dado à minha irmã Rochelle durante todo esse isolamento social da Covid, em que ele conta como é que surgiu a ideia de, nos idos de 1960, escrever a primeira edição desse livro. Então, é um projeto bem bacana e que recupera, né, como eu havia falado antes, né, informações de cunho histórico muito valiosas para a história do nosso futebol. Bom, uma curiosidade, você abordou esse assunto agora há pouco lá na Rádio Cidade Verde, a Casa da Liderança Esportiva. Só para a gente finalizar, naquela época, você não tinha a comunicação que tem hoje, né? Portal, né? Exato. Muitas rádios, enfim, TVs. Não tinha TV em Teresina na década de 60, né? E o livro saiu rapidamente, 1000 exemplares, pá! Né? Esgotou. Hoje vai esgotar. Hoje com certeza vai esgotar. Porque possivelmente. Com certeza vai esgotar. Mas naquela época, como foi a propaganda desse livro, rapaz? Pois é. Foi verbal mesmo? O que é engraçado é que meu pai não tinha recursos, nem tinha apoio para lançar o livro. A impressão de 1000 exemplares custava, né? Recursos consideráveis. Mas ele tinha um irmão, de nome Sérgio, tio Sérgio, de saudosa memória, que era dono de uma gráfica, a gráfica Apolo. Havia poucas gráficas naquela época em Teresina. E o irmão dele, tio Sérgio, imprimiu 1000 exemplares do livro, sem nenhum custo para ele. Foi uma edição independente. Ele fez um lançamento muito modesto também e rapidamente os exemplares se esgotaram. Quer dizer, as gerações mais recentes não tiveram acesso àquela primeira edição. Razão porque a gente resolveu lançar essa segunda edição, né, para dar oportunidade para que essas pessoas tenham acesso a esse material histórico. E agora, para a gente fechar a sua entrevista, o momento histórico da chegada do Magro de Aço ao gramado do Lindolfo Monteiro, ele sendo ovacionado pela torcida piauiense. Vamos conferir. E aí? Herbert, é realmente muito emocionante. Se você, e telespectador, se vocês notaram momentos que antecedem o carinho que ele recebe dos meus dois irmãos, Fernando e Cláudio, ele para de acenar para o público e coloca a mão no peito. Eu vi esse momento. E naquele momento ele realmente estava muito emocionado. Nós todos estávamos. Eu estava filmando e notei que, né, todos que o acompanhavam naquele momento estavam atingidos por essa emoção muito forte, que era a homenagem que ele recebia da torcida naquele momento, num carinho extremo, numa declaração de amor, né, por ele, que vai ficar eternizada nessa imagem. Valeu, Gustavo. Hoje, todos os caminhos levam você para o auditório da OAB. Você não paga nada, hein? Todos os caminhos. O Piauí no futebol. Valeu, Gustavo. Obrigado.